Então vamos aos exercícios, chamados também de atividades essenciais. Está lá na página 66. Exercício número 1. Bem fácil, bem tranquilo. Ao comprar um veículo usado, existem vários critérios para avaliar o valor em relação ao estado de conservação. Um dado muito importante sempre é a quilometragem ou distância percorrida pelo veículo desde quando foi comprado. Numa situação hipotética, uma pessoa, ao procurar um veículo usado para comprar, optou por um determinado veículo muito conservado, porém a quilometragem chamou a atenção: 120 mil quilômetros rodados. Se a pessoa quisesse expressar de forma técnica o valor da quilometragem indicada, qual a ordem de grandeza do número em metros? Então são 120 mil quilômetros, cada 1 quilômetro tem 1.000 metros, então isso aqui vezes 1.000, vai acrescentar 3 zeros. Colocando em notação científica, 1,2 vezes 10 elevado à oitava. Compare esse número com 3,6, 3,16. Se ele for menor, a ordem de grandeza é a potência de 10 que o acompanha. Se esse número fosse igual ou superior a 3,16, a gente ia acrescentar uma unidade ao expoente. Portanto, ordem de grandeza 10 à oitava, resposta letra A. Exercício número 2. O fluxo total de sangue na grande circulação, também chamado de débito cardíaco, faz com que o coração de um homem adulto seja responsável pelo bombeamento, em média, de 20 litros por minuto. Qual a ordem de grandeza do volume de sangue em litros bombeado pelo coração em 5 horas? Regra de 3 simples. 20 litros por minuto significa que ele bombeia 20 litros em 1 minuto. Quanto ele vai bombear em 5 horas? Vou transformar 5 horas para minuto. Cada hora tem 60 minutos. Multiplicando cruzado, x vezes 1, 20 vezes 5 vezes 60, que vai dar 6.000. Transformando em notação científica, 6 vezes 10 a terceira. Lembre-se, esse número tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Como esse cara aqui é maior que 3,16, a ordem de grandeza será a potência de 10, o expoente acrescido de uma unidade. Portanto, 10 elevado à quarta, letra C. Terceiro exercício. Se R é o raio médio da órbita de um planeta X e T o seu período de revolução, o que é isso? Por exemplo, para o caso da Terra, R é a distância média da Terra até o Sol. E T é o período, tempo para o movimento de translação. No caso da Terra, 1 ano terrestre. A terceira lei de Kepler relaciona esse tempo ou ano do planeta com a distância do planeta ao Sol, distância média, por esta expressão. Planeta X, o tempo, o período ao quadrado sobre o raio ao cubo, isso é uma constante para todos os planetas. Então, para o planeta X, T ao quadrado sobre R ao cubo é igual para o da Terra, T ao quadrado sobre R ao cubo. Aí ele disse... Suponha que a distância média do planeta X ao Sol seja 4 vezes a distância da Terra ao Sol. Então, a distância de X é 4 vezes maior do que a da Terra em relação ao Sol. Pediu o ano do planeta X, o período do planeta X. Pela expressão que ele deu, T ao quadrado sobre R ao cubo é igual para o planeta X e para o planeta Terra. Substituindo o raio do planeta X por 4 vezes o raio do planeta Terra, eu vou ter que o período da Terra é de 1 ano. 1 ano ao quadrado vai dar 1. 4 ao cubo, 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64.
Vou cancelar o r ao cubo com o r ao cubo do planeta Terra. Multiplicando cruzado, tx ao quadrado é 64 vezes 1. Tx vai ser a raiz quadrada de 64. Planeta X tem um tempo de translação, o ano do planeta X, 8 vezes o ano do planeta Terra. Quarto e último. Filho do astrônomo Fídias, Arquimedes nasceu em 287 anos antes de Cristo em Siracusa, na Sicília, na hoje Itália, que então fazia parte da Grécia Ocidental ou Magna Grécia. Dono de fantástica habilidade às ciências, relatos históricos narram que Arquimedes se deparou com um problema proposto pelo rei Hierão. Ao encomendar uma coroa de ouro para homenagear uma divindade, suspeitou que o ourivers, caras que manuseam ouro, o enganara, não utilizando ouro maciço em sua confecção. Como descobrir, sem danificar o objeto, se o seu interior continha uma parte feita de prata, por exemplo? Para resolver esse problema, Arquimedes desenvolveu o princípio que leva o seu nome. Em linhas gerais, os fluidos exercem uma força chamada de empuxo nos objetos neles imersos, que pode ser calculada pela seguinte relação. O empuxo é a densidade do líquido, o volume do corpo que encontra-se submerso e a aceleração da gravidade. Assim, ó, eu tenho um corpo flutuando, por exemplo, em água. Podemos pensar no navio. Isso é o volume submerso, a parte do corpo que encontra-se embaixo d'água. G é a aceleração da gravidade. E esse líquido tem uma certa densidade. O que é Arquimedes? Aí, ó, o empuxo é uma força vertical de baixo para cima. Aqui temos também o peso. Na flutuação, o empuxo é igual ao peso. Mas o que ele quer saber é sobre os diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. O empuxo é diretamente proporcional a esse produto, já que isso daqui é constante. Então vejamos as opções. Letra A. O empuxo é diretamente proporcional ao volume submerso, independente da densidade do líquido. Não, está errado. Ele depende do produto dl/s. A está errada. B. É inversamente proporcional à densidade do líquido. E não é inversamente proporcional. Ele é diretamente proporcional ao produto. Está errada, B de bola. Se a densidade do líquido é inversamente proporcional a Vs, independente de E. Não, a densidade do líquido, se passar para cá, ó, ela depende das duas coisas, tá? Tá errada. Vamos direto na letra E. Vs é diretamente proporcional a dl quando E for constante. Então, ó, eu passei o dl e o g para o outro lado. Ficou E sobre dl sobre g. Falou, quando esse for constante, o g é constante. Isso aqui vira um número. Aí eu posso observar que Vs é inversamente proporcional a dl. Resposta, letra E. Vamos ter um capítulo lá na frente só para estudar empuxo, lá em hidrostática. A gente vai trabalhar isso com mais calma. Beleza? Muito obrigado.